Eu sou o que sou, o puro nome infinito. Somente os livres podem ter sempre o seu eterno nome, impronunciável, eu sou o que sou. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. Na realidade, o ser é a própria condição de existência. O nome é a identificação do ser. Um ser puro, sem ilusões de orgulhos, se identifica com a verdade do verbo ser, ele é o que é. Os livres são puros, sem ilusões de orgulhos, sem doutrinas nem preconceitos. Eles não têm dívidas passadas nem presentes, por isso, eles podem evoluir infinitamente. Os impuros imitam até a Cristo, usando até o nome dele em vão, distorcendo a sua mensagem da verdade, a colocando conforme os seus próprios orgulhos. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem, e estremecem. Até os diabos podem dizer o nome divino, mas não o seguem na verdade. São as ações no Santo Espírito de verdade as provas reais que justificam os seres. Os impuros dizem, eu sou judaísta, eu sou católico, eu sou cristão, eu sou protestante, eu sou espírita, etc. Nenhum deles é puro para dizer somente, eu sou o que sou. Por suas ilusões inventaram muitas ideologias, mas nenhuma existe na realidade. Todas são mentiras. Não existe nenhuma ideologia na unidade do infinito. A mensagem do nome de Cristo significa, eu sou o Salvador. Pois, com a luz da verdade ele liberta e salva a consciência pura do ser, para a sua vida eterna. Acima da transliteração do nome Jesus, 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 Yeshua, Yehoshua, Joshua, Josué, Oséias, etc., vem a sua mensagem e não apenas um nome. Os impuros ficam presos a nomes próprios e não enxergam o essencial. Eles coam um mosquito e engolem um camelo. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Para cada nova existência cada um recebe um novo nome. Somente os que vencem vêm em uma nova raça. Os diabos não recebem novos nomes, eles não encarnam. Aquele que se vestir da pureza, sem orgulhos, sem doutrinas nem preconceitos, tem eterna evolução, no seu juízo final, no céu da paz de consciência. O nome Jerusalém significa, alicerce da paz. Tudo acontece e ninguém vê. Porque todo o processo é íntimo, de consciência. O nome divino é sempre impronunciável, ele é o seu íntimo, eu sou o que sou. O ser existe ou não? O espírito já é uma forma de matéria. O termo diabo significa intrigante. Os diabos são Satanás, adversários da verdade. O mundo real está escondido atrás da capa do medo. O medo é esse véu. Em milênios, o puro Cristo foi o único que conseguiu rasgar esse véu, com o poder do seu amor próprio. Cristo trouxe a luz da verdade ao mundo, e aquele que a resgata só pode ser um descendente seu. Somente ele e os seus descendentes de sangue purificam a terra com a verdade no fim dos tempos, previsto para agora, no século 21, após 3,5 ciclos do surgimento da raça ariana. Então, 2/3 ou 0,666 de seres, entre diabos e bestas, ficam presos no seu juízo final, em seu inferno de mundo inferior de consciência, ardendo com a verdade, para se purificarem. A redenção é o esclarecimento final, eliminando todas as ilusões de impurezas, de ignorância e orgulho, salvando a consciência da humanidade. As pessoas sofrem pagando por suas ignorâncias e orgulhos. Para orientar as suas consciências elas procuram por guias, doutrinas e rituais, perdendo a sua liberdade e evolução. O medo criou todos os misticismos, onde ele existe não há amor nem verdade. O medo gerou a falta de compreensão, que produziu os seus fantasmas. Aquele que tem medo nunca tem condições de ser esclarecido. Aquele que teme não é perfeito em amor. Nas trevas de seus medos se escondem todos os diabos e bestas. Essas criaturas adoram os seus próprios conhecimentos de bem e mal e não a pura e única luz da verdade. Seres medrosos não têm a luz da pura verdade, do puro amor, então, eles interpretam tudo conforme o seu medo particular, nas suas impuras ilusões de orgulho.
A vida real é inefável e infinita, como puro e livre amor. Na imparcial unidade do infinito ser é livre e puro, não existe doutrina, guia, templo, ritual, dízimo. Todos os seres vivem na mesma e imparcial justiça da lei da natureza, do único Santo Espírito de verdade. O espírito iludido pela impureza de soberba fica preconceituoso e desunido dos outros, fora da realidade da vida, contra a unidade do Santo Espírito de verdade do infinito. O livre-arbítrio é a liberdade de amor. Quem adora uma doutrina perde o seu amor próprio de livre-arbítrio e não se desenvolve mais. Não existe meia-verdade no infinito, nem meia salvação de consciência nele. A verdade é o Santo Espírito, somente a verdade liberta e salva a consciência no seu juízo final. Os hebreus sem juízo, adoradores do bezerro de ouro, receberam as leis místicas de Moisés para serem presos, pelos medos das suas superstições. Quem ama supera qualquer lei, pois amor já é respeito. Por amor real Cristo acabou com toda a lei mística de Moisés. Quem paga dízimo é anticristo. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Cristo ultrapassou todas as regras inventadas, trazendo a plena luz da imparcial verdade, eliminando as trevas das ignorâncias. Na verdade, o adulto tem a sua liberdade sexual, sem recriminações. Pecado é só injustiça, pois vem de delito. Misticismo é a falta da verdade. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem, sacerdotes, no reino de Deus. O ser evolui ressuscitando de consciência pura no seu juízo final da verdade ou não. Seres impuros com soberbas e regras inventadas não evoluem. A verdade é o Santo Espírito intocável, perfeito, absoluto, imbatível, irrepreensível, sadio, a razão. Uma verdade é verdade em todos os aspectos do infinito, em todas as três dimensões e na quarta, além da ilusão do tempo, no real e psíquico. As profecias são premonições de fatos. Elas provam que a consciência ultrapassa o corpo mortal, comprovando a vida infinita, sem nenhuma ilusão ideológica. Todos os seres nascem puros, sem ilusões de orgulhos, sem doutrinas nem preconceitos, sem dívidas passadas. Logo, comprovamos que não existe a teoria reativa de reencarnação. Não existe meio céu de juízo, nem meio inferno de juízo. O ser se salva a si mesmo ou não. Portanto, não existe purgatório, limbo, umbral. O ser discerne ou não. Não há meia-verdade. Espíritos impuros, iludidos por soberba são imaturos, eles nem têm condições de encarnar. Muito menos eles poderiam reencarnar. Quem tem experiências espirituais sabe que as entidades atrasadas se nomeiam a si mesmas e algumas são até de outros planetas. O Altíssimo é inominável, ele é o verbo ser. Desde o início o ser humano é livre. Mas, se ele acreditar em preconceitos de bem e mal morre para a sua infinita evolução. Os discípulos ainda eram condicionados ao judaísmo, eles não compreendiam a Cristo. Seres esclarecidos não fazem nenhum ritual, por isso, Cristo não batizou a ninguém. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Os sacerdotes judaístas não escutaram o que Moisés alertou sobre o Cristo. Outros profetas alertaram que a velha lei acabaria, pois, Deus escreve a lei do amor direto no coração. Eis-lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele, Cristo, falar em meu nome, do eu sou, eu o requererei dele. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porque, eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. A humanidade está destruindo a terra, causando o aquecimento global, por causa de sua competição, com a ganância e a avareza do capitalismo. Cristo ensinou o amor de preservação, de cooperação e compartilhamento.
Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e o dinheiro. A redenção é o resgate do amor próprio, sem orgulhos, sem doutrinas nem preconceitos. E, respondendo ele, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. Como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O qual convém que o céu contém até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. E depois daqueles 3 dias e meio o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes, 0,666, delas serão extirpadas, e expirarão, mas a 3ª parte restará nela. Fora, do Reino Unido da verdade, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Apenas 1/3 se salva de consciência pura para herdar a terra, vindo em uma nova raça humana. Na verdade, aquele que foi crucificado há quase 2000 anos provou ser o Filho de Deus. Certamente, por mais difícil que seja largar de seus vícios ideológicos, quem traz a redenção na verdade deve ser amado e não ser atacado e crucificado. Segunda vez disseram, Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre. Os videntes e profetas tiveram revelações, prevendo que 2 testemunhas trariam a luz da verdade, mas nenhum deles mesmos a trouxe. Não existe 99% de salvação. O ser se salva de juízo na verdade ou não. Jesus disse, se alguém que conhece o todo ainda sente uma deficiência pessoal, ele é completamente deficiente. E neste tempo se levantará a pergunta, quis os Deus? Quem é como Deus? E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, porque só se salvarão para a vida eterna os santos puros, aqueles que largarem de todos os seus orgulhos. O orgulho afasta o ser dos outros e da realidade da vida, fora da imparcial justiça de igualdade da verdade da unidade do infinito. Então ele disse, estes são os 2 ungidos, Cristos, que estão diante do Senhor de toda a terra. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. As testemunhas são, Cristo e o seu sangue, dos seus descendentes. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os seres das trevas adoram conhecimento, doutrinas, guias, templos, rituais e dízimo. Eles não seguem o real e puro Cristo, mas as suas próprias doutrinas inventadas. Um ser esclarecido no Santo Espírito de verdade não é místico, ele não faz nenhum ritual nem paga dízimo. A verdade é livre e infinita como o amor real. Portanto, salve-se de juízo, ame a pura consciência sobre tudo e o próximo como a ti mesmo. Sem ilusões de soberbas, sem doutrinas nem preconceitos contra pessoas.